Olá pessoal, tudo bem? Olha, no meu último vídeo eu falei algumas coisas de direito, né? E os haters apareceram aí, eu vou responder a dois, né? O primeiro é um conhecido, Paulota, falou um monte de asneiras sobre outros assuntos, mas como o vídeo era jurídico, eu vou falar apenas da besteira jurídica que ele falou assim: poxa, tem um gringo atacando as leis brasileiras e o jurista fica do lado de quem? Paulota, o jurista fica do lado da lei. Entendeu o problema? O problema é esse, eu fico do lado da lei, eu sou uma pessoa legalista. Então, não me importa quem está denunciando, eu quero ver quem está descumprindo a lei. Esquece o gringo e vamos nos remeter aos fatos. O fato é que ele fez uma denúncia, cabe a ele comprovar para que não fique só na narrativa. Algumas informações já estão saindo aí, né? Mas cabe apurar a denúncia. E já existem evidências suficientes e a gente já está denunciando faz tempo isso daí. Não é novidade, nós estamos denunciando que as cortes mais altas do país estão infringindo a lei e não o gringo. As cortes mais altas estão infringindo a lei e a gente está denunciando faz tempo. Então a gente fica do lado da lei, né? Da lei, tá bom? Então é simples assim. Ô Paulota, você ficou bravo quando um outro gringo, o Verdevaldo ou Greenwald, trouxe todas aquelas denúncias sobre a Lava Jato? Você ficou bravo assim? Eu acho que não, né? Porque elas te convinham e você, como todo belo lixo ideológico, fica defendendo um lado e o outro de maneira completamente diferente, né? Então, você teve a mesma crítica ao Verdevaldo? Acredito que não, né? Então, Paulota, você é muito fraquinho, tá bom? Até a próxima, Paulota. Bom, teve um outro cara que apareceu, eu não sei exatamente o nome dele, eu vou chamá-lo de bobão, né? Porque ele fez um comentário bobo. Ele falou assim: então quer dizer que ordem judicial, que decisão judicial não precisa ser cumprida? Me diga uma oportunidade em que você, corajosão, desafiou ou descumpriu uma ordem judicial. Ele chegou a dizer: aposto que você cumpriu várias ordens se borrando de medo. Cara, vocês são bobos mesmo, né? Eu morria de medo do juiz. Por que eu teria medo de algum juiz, cara? Não tem medo não, tá? Agora, na minha experiência profissional, não foi uma ou duas vezes que isso aconteceu. Foram várias vezes em que eu recebi decisões judiciais, demandas judiciais, com ordens para fazer ou não fazer, e eu descumpri a ordem judicial. E por quê? Porque eu sou um golpista? Porque eu sou uma pessoa que age à margem da lei? Não, porque eu sou legalista e eu conheço a lei. E eu sei que desobediência é descumprir ordem legal. Se a ordem for ilegal, cabe a mim, como funcionário público, cabia, né? Descumpri-la. Era o moral, era o ético, era o jurídico a se fazer, não é? Então ele me pediu, me fale de um exemplo. Eu posso contar vários, né? Vários. Não é algo tão corriqueiro. A maioria das sentenças judiciais são muito bem embasadas, são coerentes e a gente chega e cumpre e está resolvido. Mas quando a gente observa falha, a gente tem obrigação de não cumprir, tá bom? Então você pediu um exemplo, eu vou te contar, olha. Lá pelo ano de 2008, 2009, por aí, aconteceu uma catástrofe no Guarujá. A morte de um rapazinho de 16 anos, de uma escola que foi fazer uma excursão na Prainha Branca. A morte ocorreu mesmo na Praia Preta, que é do lado da Prainha Branca, apesar da imprensa ter noticiado que foi ali na Prainha Branca, porque é a região, tá bom? Como que aconteceu? Um professor de uma escola pública teve uma ideia muito legal, reputo muito legal, de fazer uma aula de campo, era uma aula de biologia. Ele ia levar alunos para a mata para mostrar a Mata Atlântica, mostrar principalmente a flora e, se possível, alguma coisa da fauna da Mata Atlântica em loco. Olha que ideia legal, muito legal, né? Mas deu errado. Por quê? Porque eram 48, 50 alunos e 2 resolveram ficar para trás. É difícil de controlar adolescente. 2 resolveram ficar para trás, se perder propositadamente, né? Eles decidiram
se perder, ficar para trás para tomar um banho de mar, porque não estava previsto o banho de mar, era um dia de calor, eles queriam entrar na água, então eles ficaram para trás, deixaram a turma ir indo. Eles falaram, a gente vem, toma um banho de mar, depois a gente volta e se junta ao grupo. Deu errado, eles entraram ali na praia e um deles morreu afogado. A coisa foi muito divulgada pela imprensa, foi uma fatalidade, uma coisa muito triste. E aí, uma senhorinha deu uma entrevista, até porque lá na vila, na Prainha Branca tem uma vila de pescadores, né? E o local é de muito difícil acesso. Para chegar lá, o professor e todo mundo que queira ir tem que estacionar o carro num bolsão que tem do lado da travessia de balsas de Bertioga e entre Bertioga e Guarujá, e aí entrar numa trilha e andar cerca de 4 quilômetros para chegar até a região da Prainha Branca. É bem inóspito. Dá para fazer com uma moto trail? Dá para fazer com uma moto trail, alguns fazem, porque tem uma vila de pescadores lá na Prainha Branca, umas cerca de 50, 60 casas, moram algumas centenas de pessoas, a maioria trabalha como pescador, mas alguns acabam trabalhando na cidade de Guarujá ou na cidade de Bertioga e fazem esse caminho todo dia, de ida e volta, seja de moto ou seja a pé. É um local bem inóspito, tá? Mas a escola, para chegar até lá, teve que fazer todo esse caminho, tá bom? Bom, aí uma senhorinha deu uma entrevista, uma moradora lá da vila de pescadores, e falou, é um absurdo, uma criança morreu aqui, tem que pôr um guarda-vida, essa praia é perigosa, tem que pôr um guarda-vida aqui. Aí um promotor público lá da cidade do Guarujá, cheio de testosterona, jovem, querendo fazer o nome, eu até entendo, a preocupação dele era até justa, a preocupação, né, não o ato. Porque ele, em vez dele vir conversar com a gente, ele pegou e fez uma demanda judicial. Ele pediu ao juiz que intercedesse e o juiz decidiu, cara. Olha que absurdo. O juiz determinou que nós do Salvamar Paulista cumpríssemos o que aquela senhorinha tinha pedido, colocássemos um guarda-vida de maneira perene naquela localidade para prevenir novos óbitos. Bom, é um absurdo. Você não entende por que é um absurdo? É simples pelo seguinte, eu como comandante do serviço de guarda-vidas, eu não tenho um número infinito de homens para colocar para trabalhar, homens e mulheres, né? Eu não tenho. Então eu tenho um número finito de guarda-vidas, né? Em que a gente distribui de acordo com o nosso teatro de operações, com o nosso terreno. E é lógico que a gente coloca onde tem a maior probabilidade de acontecerem incidentes, onde tem mais índice de afogamento. Agora, de onde eu tiro um guarda-vidas para colocar lá na Prainha Branca ou na Praia Preta, onde efetivamente ocorreu a morte? Eu tiro da onde? Do Perequê, eu tiro da Astúrias, eu tiro da praia de Enseada, da praia do Tombo, de que praia do Guarujá ou de Bertioga eu tiro para colocar lá? A diferença é a seguinte, ali é uma praia inóspita, uma praia que está vazia quase todos os dias do ano por 10 anos seguidos. Aconteceu uma fatalidade porque era uma excursão, mas eu vou tirar o guarda-vida de onde? Lá do Tombo, onde tenho centenas, milhares de pessoas, milhares de banhistas todos os dias? É lógico que eu não tenho a menor vontade de tirar o guarda-vida de um local onde existe risco de afogamento e colocar num lugar que não tem pessoas. Onde não existem pessoas, ninguém morre afogado. Ah, mas morreu o rapaz. Poxa, vai acontecer uma excursão a cada 10 anos? Cuidem melhor das crianças durante a excursão. Ou me peçam um guarda-vida, eu mando um guarda-vida acompanhar a excursão, se for o caso. Para que, vamos todo mundo tomar banho aqui protegido por um guarda-vida. É muito melhor, né? Agora, não me venha querer que eu coloque durante o ano todo, durante todos os dias do ano, um guarda-vida num local onde não tem público. Não é uma burrice sem tamanho? É lógico que eu não poderia, porque se eu cumprisse essa ordem, que é manifestamente ilegal, apesar de ser uma ordem judicial, eu estaria indo contra, como eu falei, você não pode cumprir uma ordem que vai causar um dano maior do que o bem que você desejava tutelar. Você quer melhorar a segurança, piorando a segurança. Então eu fui até o juiz e mostrei a situação, falei, tá aqui, não dá por causa disso. Aquela senhorinha que tinha dado a ideia, ela era avó de um guarda-vida nosso que trabalhava em Bertioga. Todos os dias ele saía de moto da casa dele, fazia com uma moto trail lá, uma DT 180,
ele fazia todo aquele percurso, pegava a estrada, atravessava a balsa e ia trabalhar em Bertioga. Dia sim, dia não, porque é 12/36 a escala do guarda-vidas. E aí ela queria arrumar um local de trabalho pro lado de casa pro netinho dela, mas nem o neto dela defenderia aquela ideia idiota, né? Eu lembro que eu falei pro promotor que participou da reunião, eu falei, doutor, desculpa, né? O senhor não pode se basear naquela senhorinha e querer mudar a escala de serviço da minha unidade. Poxa, eu trabalhei tanto, estudei tanto para chegar nesse ponto, coloca ela então lá para comandar o Salvamar. O juiz pediu desculpas, falou, desculpa, comandante, realmente a gente colocou o pé pelas mãos, né? Passamos uma linha que a gente não deveria ter passado, e não deveria mesmo, ele nunca deveria. Ele poderia ter feito uma consulta, né? O que o senhor acha disso aí, mas determinar, foi uma determinação absurda, e elas acontecem. O que aconteceu? Ele pediu desculpas, a vida segue e ficamos amigos, né? Porque assim tem que ser, normal. A gente cumpre a lei, né? A gente não vai descumprir a lei. E a lei diz exatamente isso, que demandas ilegais não devem ser cumpridas. Perceberam aí? E, eu sou machão? Não, eu só sou um profissional que defende a legalidade das coisas, tá bom? Tem mais algum caso? Olha, eu vou citar um caso aqui, bem simples, até corriqueiro, de pensão alimentícia. Lá no Guarujá também, uma vez, estávamos lá e chegou uma determinação liminar de alimentos, desconto de 20%, decisão judicial, né, da vara de família, 20%, isso é uma coisa natural, toda semana chega uma dessa num quartel nosso, porque infelizmente as pessoas se separam, né, mais do que a gente gostaria. Então, quando normalmente um casal se separa, a mãe, que normalmente fica com os filhos, faz uma demanda judicial, faz um pedido de pensão alimentícia e o juiz já é automático, já determina em caráter liminar 20% de desconto. Por que isso? Porque o valor vai ser estabelecido no processo. Mas, já de imediato, para garantir a situação das crianças, para que as crianças não passem necessidade, já se faz um desconto liminar de 20%. Quanto vai ser o valor? Pode ser 10, pode ser 30, pode ser 25, não importa, mas o valor vai ser estabelecido depois. De maneira liminar, fica estabelecido 20%. Tudo bem? Isso é normal, isso acontece diariamente nos quartéis aí, em todas as repartições públicas e tudo mais, chegar lá uma ordem judicial, uma liminar dos 20% de alimentos, né? Ocorre que o sargento Ivaldo, que era o meu sargento da Justiça e Disciplina, trouxe e falou, comandante, tem alguma coisa estranha aqui, porque esse bombeiro, ele já paga a pensão para essa mulher. Eu falei, é? Falou, sim, tem alguma coisa estranha. Ele foi diligenciar e levantou uma situação peculiar. Ele levantou uma situação que eles já tinham sido casados, se separaram, quando moravam em São Paulo, foi feito o processo de pensão alimentícia, ele já pagava 25% do salário líquido dele de pensão alimentícia para a mulher. Quando ele ele se separou dela, morava em São Paulo, foi morar no Guarujá, onde ele era nascido, trabalhar no Guarujá, conseguiu a transferência, e aí ela veio morar junto com ele de novo, com as crianças, e aí normal, isso acontece muito, muita gente separa e depois volta e mantém essa situação, porque dá trabalho desfazer, ou porque não quer, mas isso acontece, isso tem, na prática acontece muito. O que aconteceu? Ela continuou vivendo com ele por algum tempo, depois decidiram se separar mesmo. O que ela realmente queria e não soube explicar lá na Defensoria Pública, que entrou com o pedido na vara de família, ela queria uma revisional de alimentos. Ela já recebia 25%, né? E ela continuaria recebendo 25%, mesmo com a revisional, porque ela pediria revisional e durante a revisional sendo discutida ia ser mantido esse valor. E aí quando terminasse o valor poderia aumentar, manter-se ou até diminuir, isso pode acontecer. Mas o fato é que não era necessário aquele desconto liminar de 20% por precaução, porque ele já pagava 25%. Então ela não soube explicar que era um pedido de revisional que ela queria, a advogada defensora pública não entendeu, achou que era uma pensão inicial, fez o pedido errado e o juiz concedeu, coitado, ele foi tudo no automático. Quando chegou lá e a gente percebeu, eu poderia cumprir aquela demanda, eu poderia fazer o desconto, mandar para o financeiro fazer o desconto, seria injusto, afinal de contas a lei determina
que ele pague o justo. E o justo ele já pagava, era 25%. Se ela queria uma revisional, ela que provasse na justiça que precisava de um valor maior, e se o juiz concordasse, ele aumentaria. Simples assim. Agora, ali, aquele pedido liminar era por um outro caso e houve um erro, né? Houve literalmente um erro. E aí o que acontecia? Como é que ficaria? Se a gente mandasse para o saque, possivelmente ele ia ser feito. E ele ia pagar os 25%, que ele já pagava, e enquanto não resolvesse a situação, ele ia pagar mais 20% do que sobrava, ou seja, 20% de 75%, que é 15%, né? Então ele ia pagar 40%. Isso é justo? É injusto? Não sei, o fato é, né? Não era o valor correto, porque foi baseado em um erro. A gente pegou aquilo tudo, fez logicamente uma resposta, e eu fui, como eu sempre procurava ir pessoalmente, quando era o caso de descumprir uma medida judicial, falei, excelência, tá aqui, ó, houve um erro, aconteceu, ele falou, puxa, desculpa, tal. É lógico que ele pediu desculpas, houve uma falha, não foi uma falha diretamente dele, foi uma falha da advogada? Foi, ela não conversou direito com a cliente. Se a cliente era muito humilde e não sabia explicar, ela deveria ter pressentido que poderia ter algum problema. Mas o fato é que aconteceu, e a gente evitou um erro, não é? Então eu descumpri essa ordem, eu fui lá e falei, desculpa, não posso providenciar esse saque que o senhor determinou. Eu poderia dar um dano e se falar, não é meu salário mesmo, ema, cada um com seus problemas. Seria o correto? Não, porque a gente tem que cumprir ordens legais. Aquela ordem era ilegal porque ela se baseava em um erro. Então, bobão, tá bem respondido? Ó, você pediu um caso, eu já citei dois. Casos em que sim, eu descumpri ordens judiciais que me foram determinadas. Por quê? Porque eu sou desonesto, porque eu sou descumpridor das leis e das... Não, é porque eu sou um funcionário, um funcionário público consciente das minhas obrigações e consciente das leis e cumpria as leis. Era um cara legalista. E ordem ilegal não se cumpre porque o crime de desobediência é descumprir ordem legal. Ordem ilegal, a gente tem a obrigação ética, moral e jurídica de descumprir, tá bom? E infelizmente a gente está se deparando com uma série de ordens ilegais aí, infelizmente, e a gente precisa resolver isso. Nós precisamos voltar à normalidade jurídica nesse país, porque ordens ilegais estão sendo dadas, estão sendo cumpridas e a gente está observando isso. E é isso que a gente vem delatando o tempo todo. Não está certo, tá bom? Espero ter respondido aí o Bobão, o Paulota. Até a próxima aí, pessoal. Desculpe o tamanho do vídeo, é que eu contei aqui 2 causos, né? E contar causos demora um pouco. Se Bobão, se você quiser mais causos aí, pede que eu conto mais, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.